Muito bem, dando continuidade à tentativa de responder à pergunta: seriam matéria escura e energia escura produtos de uma física obscura? Vamos ao quinto episódio, falando hoje sobre o desvio da luz pelo Sol, que é um dos problemas emblemáticos que foram abordados, inclusive por Einstein, né? 2 vezes. E em breve teremos um eclipse total do Sol que vai ser observado no Chile, um dos lugares, e vamos ter o professor Luiz Augusto presente lá para conferir. Então, na volta, teremos um gancho assim, para continuar sobre o assunto. E o outro assunto mas que está diretamente ligado a esse, inclusive as equações são praticamente as mesmas, né? É a variação da velocidade da luz no vácuo. Se comentou no episódio passado que espaço e tempo devem ser considerados apenas conceitos extremamente úteis, né? Extremamente úteis. Por exemplo, quando eu quero descrever esse ambiente aqui, é quase que inevitável que eu coloque um sistema de coordenadas e posicione as coisas. Só que, no fim, acaba se confundindo o que tem aqui de material com o próprio referencial teórico. E com o tempo é algo semelhante, ele é extremamente útil, inclusive para cobrar juros bancários, sincronizar estações de TV, e, enfim. Mas é um conceito. E em função dos conceitos que se escolhe para formular uma teoria, nós podemos ir em direção a uma aproximação com a verdade, ou podemos ir para o lado oposto, nos afastando cada vez mais da verdade. E esse é o caso da relatividade, que substitui o meio de energia pelo espaço-tempo que não contém energia. E daí começam a surgir conceitos como matéria escura e energia escura. A partir do momento que se considera que a velocidade da luz muda nesse meio de energia, que é o vácuo, ok? Então, o vácuo ele é identificado como a ausência de estruturas com carga elétrica, que é a matéria, vamos chamar isso de matéria. Tá? Se a gente tem só energia, é vácuo, mas não quer dizer que não tenha nada, né? É impossível isso, quer dizer, o nada não existe. Então, é esse meio de energia que transporta a onda eletromagnética. Mas como? Mas o meio de energia não é um campo gravitacional. Bom, aí é uma questão de nomenclatura, né? O fato é que essa energia é capaz de criar carga elétrica. E as cargas elétricas se aniquilando, matéria e antimatéria, por exemplo, elétron e pósitron, originam energia, que se propaga exatamente nesse meio de energia. Então, é como se a unificação entre gravitação e eletromagnetismo só dependesse, na realidade, de uma mudança de nomenclatura, né? Porque
É só chamar o campo gravitacional, por exemplo, já que é criado por matéria, por carga neutra, chamar de energia neutra, por exemplo, uma sugestão, energia neutra, né? E é então nesse campo de energia que se propagam as ondas eletromagnéticas. Nenhum problema. E eu quero mostrar aqui o seguinte, que o desvio da luz pelo Sol, ele também depende de duas contribuições, digamos assim. Uma contribuição que é devido à interação que puxa o raio de luz em direção ao Sol, ou ao corpo que tem a massa, e que teria que ser ou um grande planeta, para se perceber a diferença, né? Ou uma estrela, enfim. Então tem essa contribuição que a gente poderia chamar de gravitacional, e que pode ser descrito razoavelmente pela expressão de Newton, com a mecânica, só substituindo a energia que seria do planeta, digamos assim, pela energia do fóton. Então vai ter energia potencial, gravitacional, a energia do fóton, e isso aí somado tem que dar constante. É o ponto de partida. Mas vamos em frente, então. Eu não vou apresentar toda a dedução da equação. Isso ficará para um outro momento, que eu pretendo, dentro desse mesmo contexto aqui da Ômega Centauri, fazer mais adiante uma abordagem mais detalhada e aí apresentar então desde o início a dedução das equações. Mas enfim, eu posso antecipar que o ponto de partida foi exatamente esse, somando a energia potencial, que é negativa, né, com a energia do fóton, que eu posso botar mc quadrado, ou se eu substituir a massa por hni, h vezes a frequência sobre c quadrado, enfim, vai dar hni. Isso aí tem que ser constante. Quando essa constante é positiva, significa que a energia da entidade que está se movendo é maior que a energia potencial e a trajetória é aberta. Então, no caso, é uma hipérbole. Que é quase uma linha reta. Bom, eu vou começar ali, ó, aquele B maiúsculo ali, porque antes desse B teve um A maiúsculo, enfim. Mas, como eu estava dizendo, tem duas contribuições. Uma é devido à gravidade e a outra é devido à refração, que é a variação da velocidade da luz no vácuo. E aí, então, colide frontalmente contra um dos dogmas lá da relatividade, né? Que deveria ser chamado de teoria da absolutividade, inclusive, porque a velocidade da luz tem um caráter absoluto dentro dessa teoria, né? O que é o V máximo? O V máximo é a velocidade que tem esse fóton que está vindo de um espaço interestelar e transpôs o abismo entre as estrelas. Então ele veio de uma região onde a densidade de energia é praticamente homogênea pela ausência de estruturas de matéria. Tá? Então, ao invés de... Aqui eu estou usando... Eu cheguei a pensar em usar o C minúsculo, né? C e C máximo. Mas então eu quero destacar bem que esse C, se a gente vier usar novamente, não é C de constante, é C de crítico, né? De ser crítico.
Ok? Então, V máximo é a velocidade com que esse fóton ingressa, se aproxima do Sol. E φ é o ângulo de deflexão da luz. Eu vou fazer uma ilustração da seguinte maneira. Digamos que essa bola seja o Sol e o barbante seja o raio de luz. Na medida que o Sol, que ele passa rente ao Sol, ele sofre uma deflexão. Eu aqui estou exagerando, porque a deflexão que ele vai sofrer, quando a gente faz o desenho, acha que é uma linha reta. Mas observe então o seguinte, ó, que o raio de luz vem da estrelinha que está lá, aqui sofre uma deflexão e vai em direção à Terra. Todo o meu referencial para deduzir as equações foi o Sol. O centro do Sol mede o R, o vetor posição, a partir do centro do Sol, e no sistema de coordenadas polares, então R, θ, né? Θ é o ângulo, então aqui no periélio, o θ é 0, e é uma distância infinita, o θ é 90 graus, ok? Θ. Então não vamos confundir o θ com o φ. O que é o φ? É o ângulo de deflexão do Sol, que o Sol produz na luz, medido do Sol. Tá? Então imagine aqui uma reta, tá? Essa direção aqui, ó. Tá? E agora, em relação àquela direção, forma-se aqui um ângulo φ medido do Sol. Mas o astrônomo que está lá na Terra, ele enxerga a estrela no prolongamento do raio. Ele vai enxergar a estrela numa deflexão 2 vezes φ. É importante que se perceba isso. Tá? Então, medindo lá da Terra, sempre se observa a estrela no prolongamento dos raios. Aí vai ser 2 vezes φ. Tá? É bom que se perceba isso. E a gente vai ver que a excentricidade dessa hipérbole aqui que o raio descreve é de 260 mil praticamente. Depois vai aparecer aí. Não está ali? Não. Ok? Deu para... Espero que tenham entendido aqui o Sol. Ok? Vamos em frente então. Por que eu botei então φ sobre 2? Φ é o ângulo de deflexão, porque eu estou pegando apenas a contribuição devido à gravidade. Então aquilo ali é uma expressão da trigonometria plana, né? Seno de φ sobre 2, que é igual a raiz de 1 menos cosseno de φ sobre 2. E daí se tira aqui o cosseno de φ, é isso aqui, tá? Onde o B é essa expressão. Tá? Podemos substituir aqui, ó. Então, eu acho mais prático, primeiro calculo o B, onde G, eu peguei esse valor aqui, que foi o melhor que eu encontrei, da constante de gravitação, a massa do Sol, que é praticamente 2,10 na 30, tá? E a novidade aqui é o V máximo. Né? Lembrem que esse valor até aqui é o valor que foi decretado pelos relativistas, né, como constante. Eu aqui estou dizendo que não é constante, que quando o raio se afasta e vai para o espaço interestelar, ainda aparece essa contribuição aqui, que na realidade é 2, 0, 8 e mais algumas coisas aqui, que eu arredondei para 21, 0,21. Tá? Então esse aqui é o V máximo, e aqui seria o V, que também a gente já viu que não é esse 299 aqui. Mas enfim, esse ângulo então medido no periélio,
Aqui vai dar em radianos, né? Quando calcula o ângulo cujo cosseno é φ, vai dar em radianos, passa para grau, minuto, segundo, então, medido no Sol, é isso aí. E medido, se a gente medir na Terra, é exatamente o dobro. Tá? Essa é a previsão da teoria. E podemos fazer uma aproximação, depois já vamos ver por que essas aproximações aí. Para estrelas com a massa do Sol, esse valor aqui, o GM sobre V máximo ao quadrado e vezes R, então se a luz passa tangente ao Sol, o R, esse aqui, é o raio do Sol, ok? Bom, isso aí é da ordem de 10 na menos 6. E aí, então, voltando, ó, lembrem que o B é isso aqui, ó. Né? Então, se essa parcela aqui é 1 milhão de vezes menor do que a unidade, podemos usar aquela aproximação 1 mais x na n aproximadamente igual a 1 mais nx, mais ou menos, né? No caso seria menos. Tá? Que é uma excelente aproximação para esses casos aí. E foi o que eu fiz, então, para deixar enfim, facilita um pouco as contas, né? Se é que facilita. Então, o B fica aproximadamente esse valor, ó, tá? Daí, voltando para a equação do φ, que sai daqui, né? Voltando para a equação do φ, resulta isso. Claro que aqui a gente pode apresentar de um outro modo, né? Eu fiz questão de apresentar dessa maneira. Por quê? Porque agora, aqui nesse denominador, se eu desprezar isso aqui, novamente em relação ao 1, obtém-se isso aqui. E essa aqui é a expressão relativística. Tá? Então veja que a expressão relativística é um caso particular dessas continhas aí que eu fiz, sendo que para chegar aqui foram feitas 3 aproximações. 3. Primeiro com o B, né? Depois trocando o seno de φ sobre 2 por φ sobre 2, também é uma aproximação em radianos, né? Que o ângulo é muito pequeno. E a terceira aproximação foi isso aqui, ó. Eu posso fazer as contas sem nenhuma aproximação, tá? Sem nenhuma aproximação. Resultou 17506. E, ó, aqui já tem uma diferençazinha. No meu modelo é 0,8. É diferente. Agora, acho meio difícil que nessas circunstâncias aí se consiga tornar relevantes essas diferenças. Eu tenho a esperança que um dia os astrônomos e físicos experimentais consigam medir esse desvio, mas numa estrela de nêutrons. Numa estrela de nêutrons o papo seria outro. Porque daí esse fator aqui não daria 10 na menos 6, tá? Daria um valor quase 1000 vezes maior e aí sim, apareceriam, se a relatividade continuasse usando o modelito dela aí, ia dar um valor bem diferente do valor obtido por essas equações aqui. Já na primeira casa depois da vírgula. Bom, eu dou mais, digamos, relevância
por exemplo, a uma medida que não seja feito rente ao Sol. Porque passando rente ao Sol, além de ter a densidade de energia produzindo a refração, tem também ainda muito plasma, ainda extremamente rarefeito, a atmosfera, entre aspas, do Sol. Né? Então, que certamente deve contribuir também para produzir refração. Né? Aliás, vejam só, né? esse raiozinho de luz aí, continuando sua viagem até a Terra, né? Então, pela relatividade, quando ele passa perto do Sol, é a deformação do espaço-tempo. Daí, quando ele entra na atmosfera terrestre, aí é refração. Interessante isso, né? Bom, vamos em frente. Então, a hipótese inicial de que os desvios devido à interação gravitacional e devido à refração sejam iguais, confirma-se com os dados experimentais. Tá? Então a cada eclipse ocorre todos os anos e mais de uma vez por ano, né? Esses eclipses totais do Sol, e são feitas medidas. Tá? Então já ficou mais do que comprovado que as duas contribuições são iguais. Só que, novamente, olhando do ponto de vista da relatividade, assim, metade da contribuição é devido à contribuição newtoniana, né, a atração gravitacional. E a outra metade é a deformação do espaço-tempo. São duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mais ou menos como uma pessoa que da cintura para cima está com uma vestimenta de pirata, inclusive com um tapa-olho aqui, e da cintura para baixo bailarina, né? Não combina, minha gente. Não combina. Isso é a relatividade. Já nesse modelo aqui, ó, vamos lembrar que a mudança da velocidade da luz é descrita por um princípio de ação mínima, que é o chamado princípio de Fermat. O que é o princípio de Fermat? Que permite obter tanto as leis ou relações para reflexão como para refração. O princípio de Fermat diz que a luz, quando se propaga de um ponto ao outro, segue o caminho de menor tempo. Menor tempo, não é menor distância, é menor tempo. É sensacional esse princípio. E é um princípio de ação mínima. Então, o exemplo que eu costumava dar, e outros autores já fizeram isso, né? O sujeito chegou na praia com a namorada e a namorada resolveu logo entrar na água e ele resolveu caminhar. Né? Daí quando ele está a uma certa distância, digamos 200 metros, de onde entrou a namorada, ele vê que ela está passando mal lá, periga morrer afogado. Se ele resolver ir em linha reta, o que vai acontecer? Ele vai levar muito tempo para chegar lá, porque ele vai percorrer uma distância menor na areia, onde ele pode correr, e vai ter que percorrer uma distância maior no mar, nadando. Então não é em linha reta que ele vai chegar logo lá. É seguindo uma refração, uma mudança de velocidade. Ele vai correr um trecho na areia, ainda bem que ele não precisa fazer conta, né? Porque vai por instinto, né? Ele corre e depois entra no mar. Assim é a velocidade da luz. E por quê? Porque por trás disso está, semelhantemente, o desvio gravitacional da luz é descrito por princípios de conservação, isto é, da quantidade de movimento e da energia, que originam ações mínimas. Quer dizer, tem tudo a ver. Agora o cara vai ficar totalmente bailarina ou totalmente pirata, mas vai ficar
com o figurino coincidindo. Não sei se... É chocante isso, é chocante. Tá? Então tem algo por trás da refração que é um princípio de ação mínima e semelhantemente com relação à interação chamada de gravitacional. Bom, esse assunto... Licença. Que agora é a variação da velocidade da luz no vácuo. Basicamente usa as mesmas equações que eu usei, só que agora, ao invés de explorar o desvio pela ação da gravidade, eu vou focar na variação da velocidade, isto é, de como a velocidade da luz muda no vácuo em função da densidade de energia. Então, de novo, eu parto daqui, novamente o B é o mesmo, tá? Fazendo aquela aproximação para isso. Então, o que é o V? É a velocidade da luz. Pode ser aqui na Terra, enfim, não é no espaço interestelar, que é onde a densidade de energia atinge o seu valor, digamos, mínimo, mas não nulo. Tem energia, sempre vai ter energia. Sempre haverá energia. Energia e carga elétrica. Carga elétrica nas estruturas de matéria. E a energia em todo o universo. Só que as concentrações da densidade da energia, portanto, as densidades de energia modificam-se em função das estruturas materiais. Tá? Estrelas, planetas, e inclusive isso podemos ir no micro, agora aí, minha gente. Agora, eu vou falar em refração, eu posso entrar agora dentro de um cristal. Imagine um cristal transparente que entra um feixe de laser, e na medida que ele vai se propagando lá dentro, ele tem que passar próximo a átomos, moléculas, e onde a densidade de energia muda muito. Ele vai sofrendo desvios. Só que como a quantidade de partículas é imensamente grande, se a gente somar uma infinidade de desvios, que poderiam ser representados por vetorizinhos, né? Se eu somar uma infinidade de vetorizinhos, aleatoriamente orientados, no final eu vou ter um ponto, eles vão se anular mutuamente. Então, se eu tenho um cristal bonito aqui, né, homogêneo, o raio entra e vai sofrendo refrações lá dentro, mas ele vai sair praticamente na direção em que entrou. Mas haverá uma pequena dispersão, principalmente devido a esses efeitos lá no nível molecular. A relatividade não entra aí, ela não consegue explicar nada quando se desce nesse nível. E a refração, sim. A refração, sim. Então, agora não tem mais essa dicotomia entre o macro e o micro. Não existe mais. É energia e carga elétrica. Tá? Esse delta é a variação da velocidade da luz em módulo. Tá? Então, no caso do raio que passa rente ao Sol, reduz 636,1 metros por segundo. Isto é, então, o φ em radianos é isso aqui, em radianos, tá? E resulta uma excentricidade, é um epsilon aqui, a excentricidade de 235.731. É muito fácil calcular a excentricidade. Se a gente tiver o φ, tá? Tem o valor de φ em radianos, ok? Seno de φ
e inverte, 1 sobre seno de φ. 1 sobre seno de φ é a excentricidade. Podem fazer o teste. Tá? E aí vai resultar uma variação na velocidade da luz para menos de 636 metros por segundo. Isto é, a velocidade da luz no vácuo, num local onde a densidade de energia gravitacional é a mesma do que na superfície do Sol, tem seu valor igual a 299, não é mais 792, é 791,822 metros por segundo. A velocidade fica menor. E ficando menor, lembre-se que quando a luz passa de um meio menos denso, digamos do ar para a água, do menos denso para o mais denso, ela se aproxima da normal, da direção normal. O que é a direção normal no caso de uma esfera? São as direções radiais. Então imagine aqui o Sol e a densidade de energia ficando cada vez menor. Tá? Então vejam que o raio entrando, ele vai se aproximar da normal, vai se aproximar da direção radial, ele vai se aproximar do astro que o está atraindo, mas só que é o fenômeno que se soma àquele da atração, é agora a refração. É isso então.